Às vezes, a vida te derruba tão fundo que parece impossível levantar. Eu sou Walter, e fui traído pela pessoa que mais amava, abandonado no pior momento da minha vida, mas, contra todas as probabilidades, consegui dar a volta por cima e voltar milionário. Essa é a história da minha queda, da minha dor, e da minha incrível reviravolta. Prepare-se para se emocionar e descobrir como transformar o sofrimento em poder. Confissão 1. Fui traído, abandonado. E voltei milionário. Meu nome é Walter, tenho 34 anos, e o que você vai ler agora não é um desabafo qualquer, é uma virada de vida que até hoje me parece inacreditável. Há 5 anos, eu era só mais um cara tentando fazer a coisa certa. Trabalhava como analista financeiro em uma empresa de médio porte, ganhava um salário que pagava as contas e permitia algum lazer de vez em quando, e era casado com a mulher que eu achava ser o amor da minha vida, Juliana. Juliana era professora, e a gente dividia um apartamento alugado em Belo Horizonte. Não era um conto de fadas, mas eu me sentia feliz. Tinha planos de crescer, comprar uma casa, formar uma família. Amava aquela mulher com tudo o que eu tinha. Mas como dizem, o diabo mora nos detalhes. Tudo começou a ruir numa terça-feira qualquer. Eu saí mais cedo do trabalho porque estava com enxaqueca e achei melhor descansar. Quando cheguei no prédio, o elevador estava quebrado, como quase sempre, e subi os 5 andares pela escada. A porta do nosso apartamento estava trancada, como sempre, mas assim que abri, senti um desconforto imediato. Um cheiro diferente, um silêncio suspeito, até que escutei uma risada masculina vindo do quarto. Meu coração gelou. Fui andando devagar, com o estômago revirando. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei. E ali estava ela. Juliana, minha esposa, com outro homem na nossa cama. Ela estava rindo, com os cabelos soltos, coberta apenas por um lençol. O cara, que eu jamais tinha visto, estava deitado ao lado dela, como se aquele fosse o lar dele, o meu lar. Fiquei paralisado. Foram segundos que pareceram horas. O sangue sumiu da minha cabeça. A cena entrou na minha alma como uma faca. Tosse alto. Os dois viraram, assustados. Juliana regalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Tentou se cobrir, balbuciou meu nome, mas não havia mais o que esconder. Eu não gritei. Não quebrei nada. Só saí. Fiquei andando por horas pelas ruas de Belo Horizonte, sem rumo, sem telefone, sem saber se chorava ou gritava. Eu amava aquela mulher. Planejava envelhecer ao lado dela. E ela simplesmente escolheu me trair no meio da tarde, na cama que compramos juntos com o 13º. Quando voltei para casa, nossa, que ironia chamar aquilo de casa, ela já tinha ido embora. Deixou um bilhete em cima da mesa. Me perdoa. Eu não te amo mais. Preciso ser honesta comigo mesma. Honesta. Essa palavra me bateu como um soco. Eu passei os dias seguintes sem comer, sem dormir. Pedi afastamento do trabalho e entrei em um estado que só posso descrever como desintegração emocional. Me senti inútil, traído, descartado. Mas o universo ainda não tinha terminado de cuspir em mim. Juliana não só foi embora. Ela também entrou com um processo para requerer metade de tudo que eu tinha, mesmo sabendo que tudo vinha do meu suor. Queria parte da minha rescisão, dos investimentos que eu fiz em CDB, da minha moto, de tudo. E para piorar, estava grávida. Do amante. Foi ali que eu conheci o fundo do poço. E quando a gente chega nesse ponto, ou morre por dentro, ou nasce de novo. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Depois da traição, do abandono e do processo injusto, eu me vi no chão. Literalmente. Lembro de estar sentado no banheiro, luz apagada, com o rosto inchado de tanto chorar. O som do meu próprio coração parecia um martelo dentro da cabeça. E naquele momento, pela primeira vez na vida, eu desejei não existir mais. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a morrer. Era uma mistura de revolta, humilhação e sede de justiça que eu nunca tinha sentido antes. E essa raiva silenciosa começou a me alimentar.
Eu prometi a mim mesmo, ali no escuro, você vai sair dessa. E vai voltar tão grande que ela vai se arrepender de ter te tratado como lixo. Comecei pequeno. Me forcei a sair de casa, a tomar banho, a comer. Voltei a caminhar pela manhã, mesmo sem vontade. Bloqueei Juliana de tudo. Cortei o contato com os amigos em comum. Me desliguei do passado com um ódio frio, calculado. Dei entrada no processo de defesa com um advogado amigo de infância, que nem me cobrou no começo. O pai dele tinha sido traído também, e ele odiava histórias como a minha. Com o pouco que sobrou da rescisão e dos meus investimentos, decidi fazer algo louco, apostar tudo em mim. Sempre tive interesse por tecnologia e programação. Quando era adolescente, sonhava em criar jogos, mas nunca levei a sério. Agora, eu não tinha nada a perder. Comecei a estudar obsessivamente. Cursos gratuitos, vídeos no YouTube, livros digitais, virava noites com olheiras e um caderno na mão. Descobri o universo das startups, da programação full stack, e principalmente do dropshipping internacional, um mercado que crescia a passos largos. Vi meninos de 18 anos ganhando fortunas vendendo produtos pela internet sem sequer tocar no estoque. Pensei, se esses moleques conseguem, eu também posso. Abri meu primeiro e-commerce vendendo produtos para pets. Usei o que sobrou da minha grana para anunciar no Facebook. Deu errado. Depois tentei vender relógios. Também não funcionou. Mas eu não parei. Comecei a entender os algoritmos, a linguagem do cliente, os gatilhos mentais. Estudei copywriting como se minha vida dependesse daquilo, e no fundo, dependia mesmo. Depois de 3 tentativas frustradas e 2 cartões estourados, veio a virada. Montei uma loja online de produtos ergonômicos para home office, justo no começo da pandemia. Boom! Em 2 semanas, fiz minha primeira venda. Na terceira semana, vendi R$ 5.000 em produtos. Em um mês, bati 20 mil. E no terceiro mês, passei dos R$ 100.000. Tudo isso com um notebook velho, um roteador barato e a fúria de um homem que foi traído e cuspido pela mulher que amava. Eu não dizia nada a ninguém. Morava num kit emprestado, comia ovo e arroz, mas por dentro, eu estava construindo um império. E foi assim que nasceu a Valtiergo, a marca que mudaria minha vida para sempre. O crescimento da Valtiergo foi mais rápido do que eu podia imaginar, mas nada veio fácil. Cada venda era uma pequena vitória contra a voz na minha cabeça que insistia em me dizer que eu não conseguiria. Eu trabalhava até a madrugada, estudava métricas, ajustava anúncios, testava fornecedores. Lembro que, nas primeiras semanas, meu único parceiro era o café, litros e mais litros. Eu mal tinha tempo para pensar em outra coisa que não fosse a próxima venda. Enquanto isso, Juliana e o filho do amante apareciam nas minhas redes sociais como uma ferida aberta que eu tinha que aprender a ignorar. No começo, isso me destruía, mas com o tempo, a raiva deu lugar a um foco quase obsessivo. Eu ia provar para o mundo, e para ela, que eu era mais forte. Quando as vendas passaram de R$ 100.000 por mês, comecei a reinvestir tudo. Contratei freelancers para me ajudar com design, marketing e atendimento. Me tornei especialista em estratégias de remarketing e atendimento ao cliente. Fui aprendendo sobre gestão, liderança, e o que é realmente importante para manter um negócio sustentável. No primeiro ano, a Valtiergo faturou mais de R$ 1,2 milhão. Eu estava me reconstruindo pedra por pedra. E mais do que isso, estava descobrindo uma nova versão de mim mesmo, mais forte, mais resiliente, acima de tudo, livre. Foi nesse momento que recebi a notícia que mudou tudo. Juliana havia entrado com um novo processo para tentar tirar ainda mais dinheiro de mim. Mas agora, com um advogado melhor e a confiança que eu tinha em meus advogados, não só virei o jogo como ainda consegui reverter parte do processo contra ela. Ela queria metade do meu patrimônio, mas o que ela encontrou foi um homem renovado, milionário, e que não tinha mais espaço para passado. Eu não queria vingança. Queria apenas justiça, e a vida tinha me dado muito mais do que eu esperava. A sensação de estar por cima da situação era indescritível, mas o melhor estava por vir.
Com o sucesso da Vault Ergo, minha vida mudou por completo. O apartamento alugado virou um imóvel próprio, comprei um carro, investi em educação e, principalmente, na minha saúde mental. Fiz terapia, voltei a praticar esportes, reencontrei amigos que tinham se afastado por conta do meu isolamento. Mas o que mais me surpreendeu foi a resposta do meu próprio coração. Eu, que achava que jamais conseguiria confiar de novo, comecei a perceber que era possível recomeçar. Não com Juliana, aquela página estava virada para sempre, mas comigo mesmo e com o futuro que eu merecia. Nesse processo, surgiu uma proposta que mudou meu patamar para sempre. Um grande investidor da área de tecnologia entrou em contato, interessado em ampliar o negócio para o mercado internacional. Com ele, tive acesso a recursos, mentoria e uma rede de contatos que eu jamais imaginava. Em menos de 2 anos, o faturamento da Vault Ergo ultrapassou os 5 milhões de reais. E eu, que saí de um ponto de total abandono, com a alma ferida e a confiança destruída, voltei com mais do que dinheiro. Voltei com uma nova vida, uma nova identidade e um propósito renovado. Juliana? Nunca mais precisei ouvir falar dela. Hoje, olho para trás e agradeço cada momento doloroso que me trouxe até aqui. Porque, às vezes, é no fundo do poço que a gente encontra a força para subir e brilhar. Hoje, eu sou um homem diferente. Não apenas milionário, mas alguém que aprendeu a valorizar a si mesmo acima de tudo. O sucesso financeiro foi apenas uma consequência de um processo muito maior, o renascimento da minha autoestima, da minha coragem e do meu amor próprio. Recebo mensagens todos os dias de pessoas que se sentem perdidas depois de uma traição, um abandono ou uma humilhação. Eu digo para elas o que digo para você agora, não importa o quão fundo você caiu, a reviravolta é possível. Eu reconstruí minha vida do zero, sem depender de ninguém, com suor, aprendizado e uma vontade imensa de vencer. Hoje, a Vault Ergo é mais do que uma marca, é um símbolo da minha vitória contra tudo que tentou me derrubar. E se eu conseguir, você também pode. Nunca deixe que a dor defina o seu futuro. Obrigado por ler até aqui. Se essa história mexeu com você, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E lembre-se, o poder de mudar está nas suas mãos. Imagine ouvir um "eu te amo" da pessoa que você confia, só para descobrir que, naquele mesmo dia, ela estava com outro. Eu sou Lucas, e essa é a história brutal e real da traição que me destruiu por dentro, e da luta para encontrar força onde parecia não existir mais nada. Se você já sentiu a dor da mentira e da desilusão, prepare-se para uma confissão que vai mexer com você. Confissão 2. Ela disse que me amava. E dormiu com outro no mesmo dia. Eu sou Lucas, tenho 32 anos, e tudo começou como um conto de amor normal. Ana e eu estávamos juntos há 3 anos. 3 anos de planos, risadas, juras de amor e aquela sensação boa de é para sempre. Eu acordava todos os dias agradecendo por tê-la ao meu lado, enviava mensagens carinhosas, preparava surpresas, e acreditava que ela fazia o mesmo. Naquela sexta-feira, acordei cedo, com um sorriso no rosto, pensando em como ela iluminava meu mundo. Mandei um "bom dia, meu amor" no WhatsApp e recebi dela um "eu te amo" cheio de emojis, o tipo de mensagem que enche o coração. Mal sabia eu que aquele dia, que parecia perfeito, seria o mais cruel da minha vida. Passei o dia inteiro pensando em nosso jantar, imaginando o sorriso dela, o cheiro do perfume, o brilho nos olhos. Mas ela não estava sorrindo para mim. Quando cheguei ao restaurante, percebi que algo estava errado. Minha mesa favorita estava vazia. Meu telefone não parava de vibrar, não com mensagens dela, mas com fotos que eu jamais queria ver. Ela estava com outro. No mesmo dia em que me dizia "eu te amo", ela estava em outro lugar, com outro homem, sorrindo para ele e não para mim. Meu mundo desabou. Meu peito queimava, a garganta apertava, e uma pergunta ecoava em mim: por quê? Por que ela fez isso? Por que me enganou? E foi aí que tudo mudou. Depois daquela noite, eu não consegui mais olhar para o mundo do mesmo jeito. A traição não foi só um ato. Foi uma faca invisível que rasgou a alma.
Eu passei dias presos em um ciclo de perguntas sem respostas. Revivia cada mensagem, cada ligação, cada encontro. Tentei encontrar sinais, pistas, algo que me dissesse, Lucas, cuidado. Mas não havia nada. Apenas a mentira. O pior não era a traição em si, era a mentira dentro do eu te amo que ela me dizia enquanto estava com outro. Eu sentia como se tivesse sido feito de bobo. A vergonha se misturava com a dor. Eu não queria contar para os amigos, não queria mostrar fraqueza. Então me fechei. Fiquei sozinho com a minha tristeza, lutando contra um inimigo invisível. Durante dias, o mundo parecia um lugar frio e vazio. Até que, em meio à escuridão, uma luz apareceu, não de fora, mas dentro de mim. Eu percebi que, antes de amar qualquer outra pessoa, eu precisava me amar. Que a minha autoestima não podia depender do amor de alguém que não sabia o que queria. Foi o começo da minha transformação. Depois do choque, da dor e do silêncio, eu tive que tomar uma decisão que mudaria tudo, e eu podia continuar me afundando naquele poço de mágoa, ou podia me levantar e reconstruir minha vida. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas eu comecei a olhar para mim com outros olhos. Comecei a cuidar da minha saúde mental, terapia, exercícios, meditação. Me reconectei com amigos que tinham se afastado e aprendi a valorizar a minha própria companhia. Eu aprendi a me valorizar. E com essa nova força, percebi que merecia algo melhor. Merecia um amor verdadeiro, sem mentiras, sem traições. Não apenas um amor, mas respeito. Comecei a estabelecer limites, a dizer não para o que me fazia mal. E isso não passou despercebido. Minha confiança voltou, e com ela, a minha energia. Era o começo de uma nova história, uma onde eu seria o protagonista. Com o tempo, aprendi que o verdadeiro amor começa dentro da gente. Passei a me cercar de pessoas que me valorizavam de verdade e deixei para trás tudo o que me puxava para baixo, inclusive Ana e aquela história que me quebrou. Hoje, minha vida é diferente. Tenho orgulho da minha jornada, das minhas cicatrizes, e da minha capacidade de me levantar mesmo quando tudo parecia perdido. Não guardo rancor, nem desejo vingança. Quero apenas que essa história inspire quem está passando pelo que eu passei, e a dor é real, mas a superação é possível. Se você está no meio da tempestade, não se esqueça, o sol sempre volta a brilhar. E o amor que você merece está esperando por você, começando com o amor próprio. Obrigado por ouvir minha história. Se ela tocou você, compartilhe para que mais pessoas possam encontrar força na verdade. Meu pai sempre foi um homem íntegro, mas quando ele morreu, tudo virou um pesadelo. Ele deixou sua herança para o irmão mais velho, o que eu já sabia. Mas o que eu não sabia, e que descobri por acaso, foi que existia um testamento secreto que poderia mudar tudo. Eu sou Gláucia, e essa é a história de como enfrentei uma traição familiar, lutei contra um sistema injusto e consegui dar a volta por cima, contra todas as expectativas. Confissão 3. Ele herdou tudo do meu pai. Mas eu descobri um testamento secreto. Meu nome é Gláucia, tenho 38 anos, e nunca imaginei que o dia da morte do meu pai seria o começo do maior pesadelo da minha vida. Ele sempre foi o alicerce da nossa família, um homem rígido, mas justo. Tinha um filho mais velho, Eduardo, e eu, a filha mais nova. Cresci ajudando ele no negócio da família, acreditando que um dia aquilo seria dividido com justiça. Mas quando ele se foi, a verdade cruel veio à tona. O inventário foi aberto, e tudo, absolutamente tudo, foi deixado para Eduardo. Sem sequer uma conversa comigo. Sem um pingo de consideração pelo que eu tinha feito ou pelo meu lugar na família. Eu sentia meu mundo desabar. Aquele homem que eu amava tinha decidido que eu não merecia nada. E o pior, eu tinha que engolir aquilo calada, porque o pai sabia o que fazia. Mas uma parte de mim não aceitava aquilo. Eu precisava saber se havia algo mais, uma chance, uma esperança. Foi quando, no escritório do meu pai, encontrei uma caixa que ele parecia ter esquecido.
Dentro dela, um envelope selado, escrito com a caligrafia dele. Era um testamento secreto. Ali estava a chave para mudar minha vida. Quando abri aquele envelope, meu coração disparou. Lá estava, em letras claras, um testamento que meu pai havia escrito em segredo, um documento que ninguém conhecia, nem mesmo meu irmão Eduardo. Naquelas páginas, ele deixava uma parte significativa da herança para mim. Não era só dinheiro, era prova de que, no fundo, ele sabia da minha importância, da minha luta silenciosa ao lado dele, do amor que nunca deixou transparecer. Mas eu sabia que Eduardo não aceitaria essa revelação facilmente. Ele já estava acostumado a ter tudo nas mãos, e perder qualquer pedaço do que considerava dele seria uma guerra. Decidi então buscar ajuda. Procurei um advogado de confiança e compartilhei toda a verdade. Juntos, iniciamos um processo para validar o testamento e garantir meus direitos. Foram meses difíceis. Disputas legais, confrontos familiares, noites em claro e a dor de enfrentar meu próprio sangue. Mas cada obstáculo só aumentava minha determinação. Eu não queria apenas a herança. Queria respeito. Queria provar para mim mesma que eu tinha valor. Que não precisava depender de ninguém para ser feliz e realizada. E essa luta me transformou. A batalha na justiça parecia interminável, mas eu estava decidida a não desistir. Durante meses, enfrentei reuniões tensas, questionamentos dolorosos e até olhares desconfiados de pessoas que não entendiam minha luta. Mas em meio a essa tempestade, algo incrível começou a acontecer. Com a herança que finalmente garanti, comecei a investir em mim mesma. Fiz cursos que sempre sonhei, abri meu próprio negócio online, e, pela primeira vez, senti que estava no controle da minha vida. Cada venda, cada conquista, era uma vitória não só financeira, mas emocional. Eu havia dado a volta por cima. Do fundo do poço da traição familiar, eu ressurgi mais forte e independente. Hoje, minha vida é totalmente diferente. Não sou mais aquela filha esquecida no testamento. Sou Gláucia, uma mulher que provou para si mesma que é possível virar o jogo, mesmo quando tudo parece perdido. E se você está enfrentando uma injustiça parecida, saiba, a luta vale a pena. Você merece ser ouvida, merece ser respeitada, e, principalmente, merece vencer. A sensação de vitória não veio só com a confirmação do testamento. Veio com a certeza de que eu recuperei minha dignidade, meu espaço e minha voz dentro da minha própria família. Hoje, meu negócio prospera, e mais do que isso, minha confiança está restaurada. Aprendi que o verdadeiro legado do meu pai não era só herança material, mas o exemplo de coragem que ele deixou em mim, mesmo que ele não tenha conseguido dizer isso em vida. Eu sou prova viva de que, mesmo diante da traição e da injustiça, é possível reerguer-se e brilhar. Se você está passando por uma situação parecida, saiba que a dor pode ser o impulso para a sua transformação. Nunca desista de lutar pelo que é seu, pela sua verdade, pelo seu respeito. Eu sou Gláucia, e essa é a minha história de superação. Obrigado por ouvir. Se essa história te tocou, compartilhe, você pode ajudar alguém que está precisando ouvir exatamente isso.